Então, pessoal, eu vou fazer o compartilhamento. Então, boa tarde a todos. Então, hoje é 5/12/2022. Só confirmando aqui, tá? Onde que tá a flechinha aqui? Nós já vimos, então, gerenciamento de processos de negócio, modelagem de processos, análise de processos de negócios, desenho de processos e transformação de processos. Desculpe, desenho de processos, e a aula de hoje é gerenciamento de desempenho. Ok? A qualquer minuto, quem quiser só abre o microfone. Evitem usar o chat, porque daí o chat não aparece para mim. Abram o microfone e podem interromper para fazer a pergunta. Ok? Então, vejam o seguinte. A aula de hoje, que a gente vai tratar sobre gerenciamento de desempenho de processos, ela é a etapa seguinte do desenho de processos, onde é elaborado uma proposta para resolver ou implementar uma metodologia que vai melhorar ou corrigir problemas. Ok? Bem, no gerenciamento de desempenho de processos, obviamente, nós temos os processos interfuncionais, que são aqueles, normalmente, são os processos primários, que têm um início e um fim, e produzem um produto, um serviço para um determinado cliente. Já o fluxo de trabalho, que é um processo intrafuncional, então vamos colocar aqui, é um departamento, tá? Então, dentro do departamento, você vai ter um fluxo de trabalho em que vai executar várias rotinas, tá? Então, o que que nós temos? Primeiro, nós temos que fazer um gerenciamento de fluxo. O que que é o gerenciamento de fluxo? É quando nós vamos otimizar o fluxo de trabalho. Então, para isso, a gente tende a fazer o quê? Identificar e deslocar ou redistribuir o trabalho, tudo isso visando maximizar a produtividade, tá? Identificar problemas de qualidade a tempo de corrigi-los, verificar e controlar de como o trabalho está se desenvolvendo, verificar se existe uma resposta consistente de eventos, tá? Fazer uma medição da qualidade em tempo real, e isso daqui, por que que é importante? Porque a gente faz a medição da qualidade em todas as etapas, tá? Então, à medida que o processo ou o trabalho vai ocorrendo, nós vamos medindo a qualidade do serviço. Bem, é diferente de que quando muitas empresas fazem e que existe o controle de qualidade ao final do processo. Então, antes de entregar o produto ao cliente, é feita uma conferência, tá? Qual é o problema disso daí? O problema é que, se você só controlar ao final do processo, tá? Obviamente, você vai pegar erros, mas você não consegue corrigir a tempo. Tá? Então, o problema é que você deixa para o fim e não de ficar corrigindo à medida que o erro acontece, você já corrige. Ou seja, se todas as etapas estiverem sem problemas, o produto final vai estar sem problema. Tá? E o gerenciamento de fluxo ainda tem a necessidade de um controle sobre as regras que definem o trabalho. Veja que tudo isso daqui
nós acabamos definindo na parte de desenhos de processos. Tá? Bem, o que é o conceito de desempenho de processos? Então, é rendimento de um processo em termos de extrapolações de tempo, custo, capacidade e qualidade. Tudo isso daqui, se nós queremos medir, né, para mensurar rendimento nessas variáveis aqui, nós temos que ter coleta de dados contínuas de todas as atividades que estão ocorrendo. E vejam aqui que na parte de gerenciamento de desempenho de processos é a parte onde a área de TI está muito ativa. Então, essa é a parte em que nós, da área de TI, vamos implementar tudo aquilo que será definido nesta fase e foi definido na parte de desenho de processos. Tá certo? Então, medição de desempenho é a capacidade de medir e interpretar o desempenho dos processos. Então, o nosso papel é fazer a medição de desempenho. Aqui nós temos, neste quadro daqui, e é muito importante, tá, vocês entenderem cada um desses itens que estão aqui. Tá? Então, quais são essas variáveis? Tempo. Então, é o tempo que está associado à duração de um determinado trabalho ou processo. Custo, normalmente esse custo está atrelado a um valor monetário associado ao processo. E aqui é importante nós frisarmos o seguinte, tá? Custo é um padrão comum de se medir qualquer coisa. Por quê? Porque com o custo você consegue comparar com outras atividades que executam a mesma coisa. Então, esse padrão monetário acaba sendo um padrão universal de comparação, ok? Se você diminui o custo, você pode estar atuando em várias etapas do processo, em várias variáveis, como diminuindo o tempo ou aumentando a produtividade, diminuindo o uso de mão de obra, diminuindo o uso de insumos e assim por diante, tá? Tudo isso vai se exprimir, tá? Na parte do custo. A capacidade, que é o montante ou volume de saídas viáveis de um processo, ou seja, com a nossa capacidade de produzir em um determinado tempo, tá? Qualidade. A qualidade é que, então, nós temos um padrão de referência, tá? E esse padrão de referência, que seria o ótimo, a qualidade é medida de que forma? É o percentual de produtos que está sendo gerado, tá, em relação à qualidade ideal. Então, vamos por assim, nosso índice de qualidade é 99,5%, ou seja, 0,5% dos nossos produtos não atingem a qualidade esperada, tá? Medida. Então, medida é a quantificação de dados em um padrão e qualidade aceitáveis. E aqui nós temos exatidão, completude, consistência e temporariedade, tá? Métrica é uma extrapolação das medidas. Então, o que é uma métrica? Você está definindo uma medida em termos de um determinado padrão. Então, vamos colocar lá. Você tem
uma determinada medida e você vai exprimir esta medida num determinado padrão aceitável. Então, vamos por assim, uma métrica, produção de mangueiras, tá? Métrica, metros produzidos por dia. Então, essa é a métrica. Então, você está utilizando metros por dia de produção, tá? Então, a métrica é a escala da medida que está sendo utilizada. Indicador é uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica, tá, que possibilita uma fácil interpretação em relação a um objetivo, a um alvo. Todo o nosso trabalho no gerenciamento de desempenho de processos é definir indicadores que possibilitem que o administrador consiga ver se aquilo que ele está acompanhando ou gerenciando está ou não dentro dos padrões que foram definidos de forma rápida e intuitiva. Ok? Bem, na parte de gerenciamento de processos, então o que nós queremos é o estabelecimento de indicadores. Esse indicador, ou os indicadores que são definidos, ele mostra que está ocorrendo algo, mas não diz qual a razão, tá? O porquê e como é que está ocorrendo. Nós estamos medindo algo, tá? Comparando com um padrão pré-definido, estamos mostrando, olha, isso não está ocorrendo de acordo com o esperado. Por que que está ocorrendo, não está ocorrendo, ou como não está ocorrendo, isso daí necessita de uma nova etapa, que é a análise dos processos. Então, a gente vai analisar o que é que está acontecendo para não atingir o esperado. Então, a definição de indicadores está diretamente relacionado com o nível de maturidade da organização. Isso quer dizer o quê? Empresas que já estão, por exemplo, com o BPM implementado e já estão com isso há vários ciclos de BPM, tá? Essas empresas normalmente já têm definidos adequadamente indicadores estratégicos nas várias áreas de trabalho, tá? Empresas novas tendem ainda a não ter uma experiência, tá, de produção que possibilitem a identificação de indicadores. Ok? Então, nós temos aqui que os indicadores eles têm que estar bem definidos e compreendidos por toda a organização, tá? Esses indicadores devem possibilitar medições de qualidade, de desempenho e de medições financeiras dentro da empresa, tá? E a medição de desempenho precisa estar centrado nas questões certas e nas partes certas dos processos. O que que isso quer dizer? Tá? Que nós só vamos definir indicadores em pontos estratégicos que vão possibilitar que o administrador consiga controlar todo o seu processo de produção, tá? Então, não adianta ficar medindo em um monte de etapas, tá? E definindo indicadores de um monte de etapas,
se esses indicadores não resultarem numa melhoria gerencial dos processos. Eu quero que vocês sempre tenham em mente o seguinte, tá? A área de TI é que vai implementar tudo que está escrito aqui. Nós não vamos definir os indicadores, mas nós vamos implementar esses indicadores. Tá? Bem, para a criação do indicador, e obviamente a área de TI tem que estar trabalhando nisso junto com a equipe de gerenciamento de desempenho de processo, então naquela etapa de análise, de desenho de processo, vai ter uma etapa que vai ser a definição dos indicadores, tá? Então, para a criação de indicador, nós devemos saber aquele indicador serve para o quê? Qual o problema que ele vai monitorar? Tá certo? Então, normalmente, o que nós temos aqui? Nós temos a definição do problema, identificar quais são os critérios possíveis e existentes para se analisar aquele problema, para se achar soluções, tá? Daí nós vamos avaliar esses critérios. Daí, dentro dos vários critérios, nós vamos definir as várias alternativas possíveis, tá? Daí nós vamos classificar essas alternativas de acordo com o critério, tá? E daí, dentro das várias alternativas de indicadores possíveis, nós vamos escolher o melhor indicador, tá? Bem, no indicador de desempenho tem algumas características. Então, essas características que a gente está listando aqui, eu não vou me estender muito, tá? Nós temos um alinhamento com a política da empresa, tá? Quem é responsável por esse indicador? Quais são as linhas de tendência desse indicador, tá? Se você fizer a leitura do indicador numa linha de tempo, você vai ver se aquele, aquela métrica, aquele indicador está melhorando, está diminuindo, está estável, tá? Se esse indicador é acionável, ou seja, ele está sendo lido em tempo real, ou ele pode ser lido quando for necessário, tá? Ele deve ser poucos em números, para que o administrador consiga acompanhar toda a operação da empresa, tá? E ver os pontos chaves e daí, a partir dali, tomar uma ação, tá? Tem que ser intuitivo, fácil de entender. Então, mais ou menos o seguinte, qual que é o mais fácil de entender? Um gráfico ou uma tabela, tá? Então, os gráficos normalmente oferecem uma leitura rápida e de fácil interpretação, tá? Muito melhor do que uma tabela, tá? Devem ser equilibrados e vinculados, transformadores, ou seja, possibilitar que aquilo que está sendo medido, tá, possa gerar melhorias. Ele deve ser padronizado, ou seja, ter uma linha comum com outros indicadores, tá? Sempre dentro da mesma métrica, tá? Deve ser orientado ao contexto, ou seja, aqui qual é o problema, o que que nós estamos medindo, o que que ele diz, tá? O que que ele indica, se ele está acima da média, abaixo da média ou dentro do padrão esperado, tá? E ele deve ser, obviamente, relevante dentro das ações definidas, tá? Então, para se definir
os indicadores, então, a etapa que nós temos depois do desenho de processos, a gente vai daí sentar e dizer assim, olha, vamos agora definir os indicadores para a gente acompanhar a empresa, tá? E quem é que vai definir isso? Não somos nós da área de TI. Tá? Nós participamos do processo, nós vamos implementar o processo. Mas quem vai definir vai ser um grupo de trabalho. Normalmente, o mesmo grupo de trabalho que fez o desenho de processos. Então, nós vamos ter o alto staff da empresa, os gerentes, tá? E os donos do processos e fluxos de trabalhos, que são os especialistas. Nós temos os especialistas, quem operacionaliza, e este grupo todo vai sentar e vai definir os indicadores. Então, nessa reunião, que a gente chama aqui de workshop, o que que nós vamos ter, né? Quais são os itens que a gente vai abordar e nós vamos gerar um documento contendo o que está aqui, tá? Então, o objetivo da medição, qual item vai ser medido, qual o padrão de comparação que nós vamos ter, tá? Então, em referência a um padrão, qual é esse padrão, tá? Onde vai ser o ponto de coleta de dados, o que que vai ser medido, como será medido e quem vai ser o responsável pela medição. Vejam que todos os itens que estão aqui são essenciais para nós da área de TI, para que nós sejamos capazes de implementar esse indicador, tá? Obviamente, a ideia, o que que é? Você possibilitar uma medição automatizada, tá? Colocar dentro de uma métrica e com esses dados coletados no decorrer da operação do processo, nós vamos gerar o indicador que vai estar disponível num dashboard. Lembra que a gente viu no semestre passado em BI, tá? Então, você tem um dashboard que lá vocês vão ter os vários indicadores acompanhando a empresa em tempo real. E quem será o responsável pela medição, tá? Então, na medição, tudo que é estratégico deve ser medido. Se a gente não tem um acompanhamento de desempenho, nós não conseguimos gerenciar. Então, aquilo que não é gerenciado se deteriora, tá? Se, obviamente, nós medirmos errado, gerenciamos errados, ou seja, nossas tomadas de decisões vão estar sendo tomadas com base em dados errados, tá? E daí, obviamente, toda a gerência, toda a administração vai ser um fracasso. Então, aqui nós temos dois exemplos de indicadores, né, de medições e termos de comparação. Então, por exemplo, termos de qualidade, tá? Aqui onde nós temos esse círculo, tá? Com a flecha no meio, a flecha é o alvo, tá? Então, nós queremos que todo produto ou serviço gerado tenha a menor variabilidade possível com a maior qualidade possível. Então, nosso alvo é não ter variabilidade e ter 100% de qualidade, ok? Então, quando você faz um gráfico colocando pontos, esses pontos, quanto mais próximo do centro, melhor vai ser, quanto mais longe do centro, pior vai ser, tá? E aqui, com isso, a gente consegue medir a variabilidade, tá? Outra parte aqui, por exemplo, é um acompanhamento de produtividade, em que você tem um valor-alvo,
que é bem nessa parte de baixo da curva daqui. Então, você tem as perdas e tem o valor-alvo. Quanto menor a perda, tá, que você tem, mais eficiente vai ser o teu processo. Esses são tipos de indicadores, né, que a gente vai fazer análise para isso daí. Resumidamente, então, quais são os conceitos chaves, né? Vamos resumir tudo que a gente viu aqui. O gerenciamento de desempenho depende da maturidade da empresa. Então, à medida que o negócio evolui, o gerenciamento de desempenho também, tá? O gerenciamento de desempenho, ele deve estar bem definido, deve estar bem claro o que se quer medir e qual o objetivo que se quer atingir, tá? O gerenciamento deve ser direcionado especificamente em pontos estratégicos e definidos claramente quais são as medidas, as métricas e quais são os parâmetros que devem estar dentro da normalidade dessas métricas aí. Então, essas métricas, qual é o parâmetro? Normal, o que extrapola para cima, o que extrapola para baixo. Isso deve estar bem definido, tá? Qualquer sistema de medição deve ser definido por um workshop formal, tá? E gerados documentos claros com tudo aquilo que a gente viu lá. Qual é o objetivo, qual é a importância, o que será medido, como será medido, quem é o responsável, assim por diante, tá? Todo o gerenciamento de desempenho, ele deve acompanhar, deve estar sempre atualizado e sempre revisto, se aqueles pontos ainda são pontos considerados adequados para um processo de melhoria ou não. Então, ele deve evoluir constantemente, tá? Nós devemos coletar esse dado durante todo o período do tempo e ter esse histórico registrado, tá? Para que a gente consiga ver uma evolução ou um acompanhamento de todo o processo. E, obviamente, esses dados coletados, eles devem estar dentro de padrões aceitados de precisão, ou seja, medir exatamente o que está ocorrendo, sem erros. Devem ser coletados os dados o mais completo possível. Esses dados devem ser consistentes dentro de um determinado período de tempo, tá? E definição de uma métrica que representa algo que seja fácil de entendimento, fácil de interpretação, tá? A definição do indicador, a gente deve ter sempre em mente que ele é uma representação simplificada, tá? Que o administrador consiga ver aquilo de forma rápida e entender rapidamente, tá? Esses indicadores normalmente têm que estar associados a tempo, custo, capacidade e qualidade. Então, sempre tenha em mente isso daí, né? Tempo, custo, capacidade e qualidade. Esses são os principais fatores que são medidos para se atingir isso daí. Isso você pode ter coleta de dados em várias etapas do processo, tá? E se você tem um processo estável e a variação do desempenho é previsível, tá? Então, isso significa que eventuais resultados inesperados serão raros. Então, normalmente a gente chama isso de processos estáveis. Jogando isso para a parte de desenvolvimento de sistemas, né, ou análise de sistemas puxando para nós,
Quanto mais tempo um sistema for usado, mais esse sistema vai estar estável. Por que isso? Porque à medida que a gente vai usando o sistema, esse sistema vão sendo monitorados. Erros vão aparecer e serão detectados pelos usuários, tá? E à medida que esses erros vão sendo corrigidos, o sistema vai se tornando cada vez mais estável. Tá? Então, sistemas antigos, a probabilidade de ter novos erros é muito pequena, a não ser que ocorra mudanças no processo, tipo uma manutenção do sistema, uma reescrita de um determinado modo. Isso daí, obviamente, vai reiniciar o ciclo de uso, correção e estabilidade. Ok, gente? Deixa eu por aqui. Muito bem, gente. Dúvidas? Melissa? Pode abrir o microfone, pessoal. Maria Eduarda, João Vitor, tudo tranquilo? Oi, prof, tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, nós vamos fazer o seguinte, se não há mais dúvidas, próxima aula nós teremos transformação de processos e na outra semana, que será a última semana do ano, né, não do ano letivo, nós aplicaremos a prova, ok? Peço a todos vocês que procurem terminar as atividades dessa etapa daqui, de preferência até a prova, que seria uma forma até de vocês estudarem. A prova vai ser objetiva, tá? Serão 10 questões, tendo esse tema daqui. Tá certo? Então, pessoal, boa tarde a todos e até semana que vem.